Entre a Europa Oriental e a Ásia Ocidental, existe um mar cujo nome parece descrever uma vasta extensão de águas escuras. No entanto, suas ondas podem parecer azuis, verdes, turquesas e até mesmo esbranquiçadas vistas do espaço. O verdadeiro mistério permanece oculto sob a superfície, em um mundo profundo onde o oxigênio é praticamente inexistente, gases tóxicos se acumulam e navios antigos podem ser preservados por milhares de anos. O Mar Negro não recebeu esse nome por causa da cor escura de suas águas. Sua identidade surgiu de uma combinação de história, geografia, navegação, química e lendas que ainda hoje suscitam questionamentos. O Mar Negro ocupa uma bacia quase fechada de mais de 430 mil quilômetros quadrados, conectada ao Mar Mediterrâneo por uma série de estreitos. O Bósforo leva suas águas para o Mar de Mármara. Os Dardanelos abrem caminho para o Mar Egeu e, finalmente, o sistema se conecta ao Mediterrâneo. Turquia, Bulgária, Romênia, Ucrânia, Rússia e Geórgia fazem fronteira com ele. Grandes rios, como o Danúbio, o Dnieper e o Don, transportam enormes quantidades de água doce, sedimentos e nutrientes para o seu interior. Esse fluxo fluvial reduz a salinidade da superfície e contribui para uma estrutura vertical muito diferente da observada na maioria dos mares. A olho nu, suas águas não parecem permanentemente escuras. Perto da costa, podem apresentar tons acastanhados devido aos sedimentos. Em áreas abertas, geralmente é de um azul profundo. Durante certas florações microbianas, exibe cores turquesa que se destacam até mesmo em imagens de satélite. O nome, portanto, representa um rótulo histórico e cultural, enquanto o verdadeiro caráter do mar reside em suas camadas internas. Começa então uma das anomalias oceanográficas mais extraordinárias do planeta. Uma superfície repleta de oxigênio e organismos permanece separada de uma vasta massa de água profunda carregada de sulfeto de hidrogênio. A fronteira entre esses dois mundos transforma o Mar Negro em um laboratório natural capaz de revelar como alguns dos oceanos antigos da Terra podem ter funcionado. A explicação mais simples afirma que o Mar Negro recebeu esse nome devido à aparência escura de suas águas. Essa interpretação é atraente, embora apresente uma dificuldade óbvia. A cor do mar muda constantemente e raramente adquire um tom verdadeiramente preto. Nomes geográficos frequentemente sobrevivem por séculos, enquanto seus significados originais são transformados, traduzidos ou combinados com novas tradições. O Mar Negro recebeu diferentes nomes ao longo da história. Alguns povos antigos o associavam a perigos, tempestades e costas traiçoeiras. Outros usavam palavras ligadas aos pontos cardeais, territórios desconhecidos ou características simbólicas. Os antigos gregos inicialmente empregaram um nome que geralmente é traduzido como Mar Inóspito. Seus navegadores enfrentavam um espaço cercado por povos desconhecidos, com poucos portos seguros em algumas regiões e tempestades capazes de se desenvolver rapidamente. Mais tarde, com o aumento das rotas comerciais e o surgimento de colônias gregas em suas margens, uma expressão mais favorável, mar hospitaleiro, começou a se difundir. Mesmo esses nomes gregos não explicam diretamente o termo moderno. A expressão Mar Negro apareceu com mais clareza em tradições posteriores, especialmente durante a Idade Média. Sua origem exata permanece em debate, pois as palavras podem ter transitado entre línguas persas, turcas, eslavas e mediterrâneas. Uma das teorias mais conhecidas relaciona-se a um antigo sistema simbólico que atribuía cores aos pontos cardeais. Em certas culturas asiáticas, o preto representava o norte, o vermelho, o sul, o branco, o oeste e outras cores poderiam indicar o leste. Nessa perspectiva, Mar Negro significaria simplesmente Mar do Norte para os povos localizados ao sul da bacia. O nome Mar Vermelho, às vezes, é usado como um possível exemplo dessa tradição geográfica. No entanto, as equivalências variavam entre culturas e períodos, portanto, essa interpretação permanece uma hipótese e não uma solução definitiva. Outra possibilidade deriva da navegação. Tempestades podem transformar a superfície do Mar Negro em uma extensão cinza muito escura. Sua bacia gera ondas curtas e abruptas, especialmente perigosas para embarcações antigas. Sob céus nublados, a água reflete as nuvens e adquire uma aparência quase metálica. De um navio de madeira, sem instrumentos modernos e com uma costa distante, essa paisagem poderia parecer ameaçadora. A escuridão também poderia estar associada às profundezas.
Marinheiros observaram que certos objetos de metal recuperados do fundo do mar pareciam enegrecidos. Em ambientes pobres em oxigênio e ricos em compostos de enxofre, podem se formar sulfetos metálicos de cor escura. Uma âncora ou corrente submersa por tempo suficiente poderia retornar coberta por uma camada preta. Esse fenômeno provavelmente alimentou histórias sobre um fundo do mar venenoso e sombrio, embora seja difícil provar que tenha originado o nome. As águas costeiras também apresentam visibilidade variável. Grandes rios descarregam argila, matéria orgânica, nutrientes e partículas microscópicas. Após chuvas intensas, uma faixa costeira pode ficar marrom, verde, escura ou cinza. Tempestades agitam sedimentos do fundo raso e reduzem ainda mais a transparência. Alguém que conhece o mar, principalmente de um porto ou estuário, terá uma impressão visual diferente de alguém que o observa em mar aberto. Portanto, o termo preto parece abranger várias camadas de significado. Pode refletir uma localização geográfica, uma tradição linguística, o perigo percebido das tempestades, a escuridão de algumas águas costeiras ou o escurecimento de objetos submersos. Nenhuma explicação isolada eliminou completamente as outras. O nome funciona como uma cápsula do tempo histórica. Preserva a memória dos navegadores que se aventuraram numa bacia quase fechada, rodeada por montanhas, estepes e territórios que, durante séculos, marcaram as fronteiras entre impérios. O seu significado literal acabou por prevalecer em inúmeras línguas modernas, embora a água nunca tenha precisado de ser negra para o justificar. A água pura tem uma leve tonalidade azulada porque absorve diferentes comprimentos de onda da luz de forma desigual. As cores avermelhadas se dissipam mais rapidamente ao penetrarem na água, enquanto parte da luz azul viaja mais longe e retorna à superfície. A cor observada também depende do céu, do ângulo do sol, da profundidade, das ondas e das substâncias suspensas ou dissolvidas. O Mar Negro contém uma mistura particularmente variável. Os rios transportam sedimentos minerais e matéria orgânica de uma vasta bacia hidrográfica. O fitoplâncton adiciona pigmentos. Partículas dispersam a radiação solar. Substâncias orgânicas dissolvidas absorvem fortemente certas cores. O resultado varia entre as estações do ano e as regiões. Em alto mar, sob céu claro, a superfície pode parecer azul escura. Essa cor ocorre quando a água contém relativamente poucas partículas perto da superfície e absorve grande parte da radiação que a penetra. A profundidade da bacia intensifica a sensação visual, embora o olho humano perceba principalmente a luz que retorna das camadas superiores. Perto das desembocaduras dos rios, outras tonalidades predominam. O Danúbio, por exemplo, deposita água doce, minerais, matéria orgânica e nutrientes em seu setor ocidental. Partículas em suspensão dispersam a luz e podem produzir cores verdes, amareladas ou acastanhadas. As correntes transportam essas plumas de água, criando limites visíveis entre as massas de água. A cor verde geralmente aparece quando as concentrações de fitoplâncton aumentam. Esses organismos microscópicos contêm pigmentos como a clorofila, que absorvem certas partes do espectro e modificam a luz refletida. Uma grande floração pode transformar vastas áreas da superfície. Algumas das imagens mais impressionantes mostram o Mar Negro coberto por redemoinhos turquesa. Esse fenômeno é frequentemente associado a florações de cocolitóforos, organismos unicelulares protegidos por pequenas placas de carbonato de cálcio. As placas dispersam a luz de forma muito eficaz, criando uma aparência leitosa ou azul pálida. De um navio, a floração pode parecer uma película pálida espalhada sobre a água. De um satélite, as correntes e os vórtices organizam a cor em espirais gigantescas. O efeito demonstra até que ponto a biologia pode transformar a aparência de um mar sem mudar seu nome. A concentração de clorofila, partículas não algas e matéria orgânica dissolvida determinam grande parte das propriedades ópticas da bacia. Por esse motivo, medir sua cor do espaço permite que os cientistas estimem a produtividade biológica, monitorem as vazões dos rios e estudem o movimento das correntes. Os satélites não observam simplesmente uma superfície azul. Eles registram diferenças mínimas na radiação refletida e as transformam em mapas de processos invisíveis. As ondas adicionam outra variável. Cada onda modifica o ângulo em que a superfície reflete o céu. Uma área agitada mistura flashes brilhantes, sombras e espuma branca. Sob nuvens densas, o reflexo assume tons acinzentados. Ao amanhecer ou ao entardecer,
a superfície pode incorporar cores avermelhadas e douradas. A mesma massa de água pode parecer azul de uma direção e quase preta de outra. Essa ilusão depende do contraste, da iluminação e da incapacidade da luz de retornar de uma certa profundidade. Uma superfície escura reflete pouca radiação visível em direção ao observador, mas isso não significa que o líquido contenha um pigmento preto. O fenômeno é comparável a uma janela. Durante o dia, um painel de vidro pode refletir o exterior. À noite, o mesmo painel parece escuro porque atrás dele há um cômodo sem luz. O mar também muda dependendo da quantidade de luz disponível e das substâncias que a radiação encontra antes de retornar. Em águas profundas, a luz solar enfraquece até desaparecer. Primeiro, os vermelhos se perdem, depois os laranjas, amarelos e verdes. Finalmente, uma fração da luz azul permanece, que também é absorvida. A algumas centenas de metros de profundidade, reina a escuridão total, mas essa condição se aplica a quase todos os oceanos profundos. A singularidade do Mar Negro reside no que acompanha essa escuridão. O Mar Negro funciona como dois mundos aquáticos empilhados, um sobre o outro. A camada superficial recebe oxigênio da atmosfera e sustenta a maior parte da vida marinha. Abaixo, encontra-se uma massa de água muito maior, sem oxigênio livre, onde predominam os processos químicos controlados por micro-organismos anaeróbicos. Essa separação começa com a salinidade. Os rios trazem água doce abundante para a superfície. Ao mesmo tempo, o mar Mediterrâneo traz água mais salgada através do Bósforo. Devido à sua maior densidade, essa corrente salina flui ao longo do fundo do estreito e desce até as profundezas do Mar Negro. Próximo à superfície, ocorre o movimento oposto. Água menos salina flui para o Mar de Mármara. Assim, o Bósforo contém duas correntes sobrepostas que viajam em direções opostas. A camada superior transporta a água do Mar Negro para fora. A camada inferior transporta a água do Mediterrâneo para dentro. A diferença de densidade mantém as massas separadas. Em um oceano aberto, o vento, as correntes e as mudanças de temperatura podem misturar grandes volumes de água. No Mar Negro, a camada salgada no fundo é densa demais para subir facilmente. A água superficial, menos salina, permanece na superfície. Entre as duas camadas, forma-se uma zona de transição, que atua como uma barreira. Os cientistas descrevem esse estado usando o conceito de estratificação. Cada camada possui propriedades diferentes e a troca vertical ocorre lentamente. O oxigênio atmosférico só atinge a região superior. Quando a matéria orgânica morre e afunda, as bactérias começam a decompô-la e a consumir o oxigênio disponível. À medida que a profundidade aumenta, a concentração de oxigênio diminui. Eventualmente, surge uma zona subóxica, onde resta muito pouco oxigênio. Abaixo desta, encontra-se a zona anóxica, uma vasta região desprovida de oxigênio molecular utilizável por peixes e pela maioria dos organismos complexos. Mais de 80% do volume da bacia profunda permanece em condições anóxicas. A profundidade exata desse limite varia dependendo da região e das condições oceanográficas, mas geralmente situa-se entre 100 e 200 metros. Abaixo dessa profundidade, o mar adota uma química radicalmente diferente. Essa estrutura faz do Mar Negro a maior bacia marinha anóxica do planeta. Na superfície, os navios navegam, os peixes vivem e os organismos fotossintéticos prosperam. Algumas centenas de metros abaixo, inicia-se um ambiente incompatível com quase toda a fauna marinha conhecida. A divisão permanece invisível da superfície. Uma praia ensolarada pode apresentar águas cristalinas, aves marinhas e atividade pesqueira. Sob essa paisagem, jaz uma massa profunda de água que permaneceu isolada do contato direto com a atmosfera por séculos. A natureza quase fechada da bacia favorece essa situação. A troca com o Mediterrâneo ocorre através de canais estreitos e rasos, em contraste com as grandes profundidades centrais. O ponto mais profundo ultrapassa os 2.000 metros. A renovação completa dessas águas é extremamente lenta. O Mar Negro é classificado como uma bacia meromítica, termo utilizado para corpos d'água cujas camadas profundas permanecem separadas das camadas superiores por longos períodos. Um fenômeno semelhante ocorre em muitos lagos meromíticos, embora a escala do Mar Negro seja excepcional. O limite químico também não é perfeitamente horizontal. Correntes, vórtices e variações sazonais deslocam as camadas. Durante o inverno, o resfriamento promove alguma mistura na região superior e contribui para a formação de uma camada intermediária fria.
No entanto, essa ventilação atinge uma profundidade limitada e não transforma o imenso reservatório anóxico. Essa estabilidade explica por que o Mar Negro parece comum na superfície e extraordinário quando estudado verticalmente. Seu principal mistério é incolor. Consiste em uma separação física capaz de manter dois ambientes opostos dentro da mesma bacia. Quando o oxigênio desaparece, a decomposição da matéria orgânica continua por meio de diferentes vias químicas. Alguns micro-organismos utilizam sulfato, uma substância abundante na água salgada, para obter energia. Esse processo gera sulfeto de hidrogênio, um gás tóxico conhecido por seu característico odor de ovo podre. Nas profundezas do Mar Negro, esse composto está dissolvido na água. Sua concentração aumenta em direção ao fundo, criando um dos maiores depósitos naturais de sulfeto de hidrogênio do mundo. A produção está relacionada principalmente à atividade de bactérias redutoras de sulfato que atuam sobre a matéria orgânica submersa. O sulfeto de hidrogênio é perigoso para organismos que dependem de oxigênio. Ele interfere em processos celulares fundamentais e pode causar a morte em altas concentrações. Por esse motivo, peixes, moluscos e a maioria dos animais permanecem nas camadas superiores, oxigenadas. As profundezas, por outro lado, abrigam comunidades microbianas adaptadas à ausência de oxigênio. Algumas produzem sulfeto, outras o consomem à medida que ele sobe em direção ao limite químico. Nessa zona intermediária, desenvolve-se uma complexa rede de reações, impedindo que grandes quantidades cheguem à superfície. O gás permanece dissolvido devido à pressão, à estabilidade das camadas e à ação de micro-organismos. A imagem de uma enorme bolha tóxica prestes a estourar é enganosa. O sulfeto está distribuído em uma gigantesca massa de água, e sua chegada à superfície exigiria uma profunda alteração na estratificação. Mesmo assim, sua presença alimentou inúmeras especulações. Cenários relacionados a terremotos, deslizamentos submarinos, aquecimento global, impactos de asteroides ou mudanças extremas na circulação atmosférica foram propostos. Alguns modelos exploram o que aconteceria se uma perturbação liberasse o gás repentinamente. Essas análises representam exercícios científicos sobre riscos improváveis e não comprovam uma catástrofe iminente. A comparação mais frequente é com o Lago Nyos, em Camarões. Em 1986, uma liberação repentina de dióxido de carbono de suas profundezas formou uma nuvem sufocante que causou uma tragédia nas comunidades próximas. No entanto, o Lago Nyos e o Mar Negro têm dimensões, gases, mecanismos e estruturas diferentes. A analogia nos permite compreender certos processos físicos, mas não estabelece que ambos os sistemas se comportarão da mesma maneira. O sulfeto de hidrogênio também reage com metais e pode formar compostos escuros. O ferro, por exemplo, participa de reações que geram sulfetos negros. Esse processo oferece uma possível conexão entre profundidades anóxicas e observações anteriores de objetos enegrecidos. A verdadeira escuridão do mar, portanto, reside em certos sedimentos e substâncias químicas, e não na cor geral da água. Matéria orgânica parcialmente preservada se acumula no fundo. A ausência de animais escavadores reduz a perturbação de algumas camadas sedimentares. Compostos de enxofre reagem com minerais e contribuem para a formação de depósitos escuros. Se uma amostra profunda for exposta ao ar, sua composição química começa a mudar. O sulfeto oxida e produz outras substâncias. O cheiro pode ser intenso, mas a amostra não necessariamente fica preta. A palavra preta simplifica um sistema muito mais complexo de reações invisíveis. A zona anóxica também serve como uma janela para o passado remoto da Terra. Por extensos períodos geológicos, grandes regiões oceânicas apresentaram baixos níveis de oxigênio e altas concentrações de compostos de enxofre. Estudar o Mar Negro nos permite analisar como carbono, nitrogênio, ferro e enxofre circulam em condições semelhantes. A vida microscópica em suas profundezas demonstra que a falta de oxigênio não equivale à ausência completa de atividade biológica. Bactérias e arqueias utilizam substâncias que seriam tóxicas para animais e sustentam ciclos químicos inteiros na escuridão. A água do fundo parece imóvel, embora na realidade participe de trocas lentas. A água do Mediterrâneo que entra pelo Bósforo carrega sal e modifica gradualmente a massa de água profunda. Reações microbianas transformam compostos. Partículas afundam. Nutrientes podem retornar à superfície por difusão e mistura limitada. Tudo isso acontece em velocidades difíceis de perceber em uma escala de tempo humana. A superfície muda com as estações do ano e as tempestades. As profundezas retêm condições desenvolvidas ao longo de séculos.
Essa diferença temporal reforça a impressão de que existem dois mares sobrepostos, um de movimento rápido, luminoso e biologicamente ativo, o outro lento, escuro e dominado pela química do enxofre. A ausência de oxigênio produz uma consequência inesperada. Restos orgânicos podem ser melhor preservados do que em outros ambientes marinhos. Em um oceano oxigenado, bactérias, vermes, moluscos e organismos especializados decompõem a madeira. Algumas espécies perfuram os cascos dos navios até destruí-los. Na zona anóxica do Mar Negro, muitos desses decompositores não sobrevivem. Um navio afundado que atinge profundidade suficiente entra em um ambiente frio, escuro e quimicamente hostil para os organismos que normalmente consumiriam sua estrutura. Expedições arqueológicas localizaram naufrágios extraordinariamente bem preservados. Alguns conservam mastros, remos, lemes, cordas e detalhes de construção que geralmente desaparecem em outros lugares. Essa preservação transforma o fundo do mar em um arquivo da navegação antiga. Uma das descobertas mais notáveis foi um navio mercante grego com aproximadamente 2.400 anos, descoberto a uma profundidade de mais de 2.000 metros. Seu formato lembrava embarcações representadas em cerâmicas antigas, mas um exemplar completo em tal estado de conservação nunca havia sido encontrado antes. O navio permaneceu protegido porque a madeira estava fora do alcance da maioria dos organismos marinhos destrutivos. A escuridão impediu a fotossíntese. A temperatura permaneceu relativamente estável. A ausência de oxigênio retardou diversos processos de degradação. A bacia também contém os restos de embarcações romanas, bizantinas, otomanas e mais recentes. Cada naufrágio representa um retrato da tecnologia naval de sua época. Os formatos dos cascos, os sistemas de junção, a disposição da carga e os pertences pessoais oferecem informações sobre o comércio, a guerra e a vida cotidiana. O fundo do mar também preserva antigas paisagens costeiras. Durante a Era do Gelo, o nível global do mar baixou porque enormes quantidades de água ficaram presas nas camadas de gelo. As linhas costeiras se deslocaram e algumas regiões agora submersas se tornaram terra firme. Quando o gelo derreteu, o nível subiu novamente. Esse processo alimentou uma das teorias mais conhecidas sobre o Mar Negro, a hipótese de uma inundação catastrófica que ocorreu quando as águas do Mediterrâneo invadiram a área do Bósforo e encheram uma bacia mais baixa. A versão mais dramática imaginava uma enorme cachoeira jorrando para o norte, inundando territórios habitados e deixando sua marca nas narrativas de dilúvio das civilizações antigas. A ideia ganhou popularidade porque parecia conectar geologia, arqueologia e mitologia. No entanto, a magnitude e a velocidade do evento permanecem em debate. Vários estudos sugerem que a conexão com o Mediterrâneo pode ter se desenvolvido mais gradualmente, que trocas anteriores ocorreram, ou que a água fluiu do Mar Negro para o exterior durante parte do período em questão. Uma revisão científica das evidências publicadas entre 1997 e 2021 concluiu que o fluxo persistente para o Mediterrâneo contradiz a versão de um dilúvio repentino comparável à história de Noé. O influxo de água salgada transformou a bacia. Antes de adquirir suas condições atuais, o Mar Negro passou por estágios em que se comportou como um lago ou um ambiente de baixa salinidade. A conexão marinha permitiu que a água mais densa do Mediterrâneo penetrasse no fundo do mar. Essa reorganização contribuiu para o estabelecimento da estratificação. A matéria orgânica continuou a afundar. O oxigênio das profundezas marinhas foi esgotado, e as bactérias começaram a produzir sulfeto de hidrogênio. Isso deu origem ao sistema químico que atualmente preserva navios antigos e limita a vida animal nas profundezas do oceano. O suposto dilúvio permanece no âmbito do mistério científico porque sua reconstrução depende de sedimentos, fósseis microscópicos, antigas linhas costeiras e modelos geológicos. Cada novo núcleo extraído do fundo do mar pode fornecer datas, variações de salinidade e indícios ambientais, mas também pode complicar interpretações anteriores. O Mar Negro contém uma história escrita em camadas. Sedimentos recentes repousam no fundo do mar. Abaixo deles, encontram-se depósitos acumulados durante diferentes condições climáticas. Mais abaixo, há vestígios de períodos em que a bacia estava conectada ou isolada de outros mares. Seu nome pode sugerir escuridão, mas seu verdadeiro valor científico reside em sua capacidade de preservar informações. As profundezas sem oxigênio funcionam como uma biblioteca submersa. Naufrágios são seus objetos mais espetaculares, embora micro-organismos fossilizados, pólen, conchas e os compostos químicos nos sedimentos contem uma história muito mais ampla. A fama do Mar Negro também derivava de sua superfície.
Sua localização geográfica favorecia mudanças climáticas rápidas, especialmente durante o outono e o inverno. O ar frio vindo do norte podia avançar sobre águas relativamente mais quentes, intensificando a instabilidade, o vento e a ondulação. Os primeiros navios não possuíam motores, radar ou previsões meteorológicas precisas. Uma tempestade repentina podia arremessá-los contra costas rochosas ou para longe dos portos. Ondas curtas e caóticas eram especialmente perigosas para embarcações pequenas e carregadas. Essa experiência ajudou a consolidar a imagem de um mar implacável. Nuvens densas transformavam sua aparência. A água refletia um céu cinzento, as ondas bloqueavam a luz e a espuma se destacava contra uma superfície escura. Do convés de um navio, a cor podia se aproximar do preto por várias horas. Esse vislumbre ocasional acabou se entrelaçando com seu nome duradouro. O litoral também oferecia paisagens capazes de alimentar contos assombrosos. Em algumas áreas, falésias, neblina e a foz de grandes rios reduziam a visibilidade. Os marinheiros podiam encontrar troncos flutuantes, sedimentos e correntes difíceis de interpretar. Cada naufrágio reforçava a reputação de um ambiente hostil. A isso se somava a enorme diversidade cultural de suas costas. Gregos, citas, persas, romanos, bizantinos, genoveses, otomanos, eslavos e povos do Cáucaso navegavam ou comerciavam na região. Cada civilização contribuiu com seus próprios nomes, mapas e histórias. O resultado foi uma identidade formada em camadas, assim como suas águas. O preto podia representar o norte, o perigo, a profundidade, as tempestades ou o desconhecido. O nome sobreviveu porque abrangia muitas interpretações possíveis sem depender de uma única explicação. A camada superficial do Mar Negro sustenta a pesca, portos, cidades costeiras e ecossistemas vitais. Seu equilíbrio depende de uma camada relativamente fina de água oxigenada. Essa característica aumenta sua sensibilidade à poluição e ao excesso de nutrientes. Durante o século XX, os rios transportaram grandes quantidades de fertilizantes, resíduos urbanos e subprodutos industriais. O nitrogênio e o fósforo estimularam o crescimento excessivo de algas. Quando essas florações morreram, a matéria orgânica afundou e sua decomposição consumiu oxigênio. Esse processo, conhecido como eutrofização, afetou particularmente o setor noroeste, onde os principais rios desaguam no mar. Algumas regiões costeiras sofreram episódios de hipóxia, mortalidade de organismos e redução da transparência da água. A introdução de espécies invasoras também transformou a cadeia alimentar. Um dos casos mais conhecidos foi a disseminação de um organismo gelatinoso nativo do Atlântico Ocidental, capaz de consumir grandes quantidades de plâncton e ovos de peixe. Sua proliferação contribuiu para o declínio de certos estoques pesqueiros. Posteriormente, medidas de controle ambiental, mudanças no uso de fertilizantes e transformações econômicas reduziram parte da pressão. Alguns indicadores mostraram recuperação, embora o sistema permaneça exposto à poluição, urbanização costeira, navegação e mudanças climáticas. O aquecimento altera a temperatura da superfície e pode reforçar a estratificação. Uma separação mais estável entre as camadas dificulta o transporte descendente de oxigênio. Ao mesmo tempo, mudanças na precipitação e na vazão dos rios alteram a quantidade de água doce e nutrientes que entram na bacia. O limite entre as zonas oxigenadas e anóxicas é um dos pontos mais monitorados. Um deslocamento ascendente reduziria o espaço disponível para peixes e outros organismos. Sua posição depende de uma combinação de circulação, produtividade biológica e consumo de oxigênio. O principal risco ambiental não é que todo o sulfeto profundo chegue repentinamente à superfície. A ameaça mais realista reside nas mudanças graduais que comprimem o ecossistema habitável e degradam as águas costeiras. O Mar Negro parece esconder uma contradição. Suas águas podem ser azuis, verdes ou turquesas, enquanto seu nome evoca uma escuridão que raramente se manifesta literalmente. A contradição desaparece quando cor, nome e estrutura são analisados separadamente. A cor visível pertence à superfície e reage à luz, aos sedimentos, ao plâncton e às condições climáticas. O nome pertence à história e preserva antigos sistemas geográficos, experiências de navegação e associações culturais. A verdadeira escuridão começa muito mais profundamente. Ali, a luz desaparece, o oxigênio se esgota e o sulfeto de hidrogênio domina a composição química. Essa região ocupa a maior parte do volume da bacia, embora permaneça invisível para quem observa da costa.
Por essa razão, o nome parece, ao mesmo tempo, enganoso e estranhamente apropriado. A água da superfície não apresenta uma escuridão permanente, mas o interior abriga um dos ambientes escuros e anóxicos mais extensos do planeta. A ciência moderna substituiu muitas lendas por medições precisas, embora diversas questões permaneçam sem resposta. A origem exata do nome ainda é objeto de debate. A história de sua ligação com o Mediterrâneo continua a gerar diferentes interpretações. A evolução futura de suas camadas dependerá de mudanças climáticas e antrópicas difíceis de prever com absoluta certeza. O Mar Negro também preserva um extraordinário arquivo arqueológico. Suas profundezas protegem embarcações antigas, restos orgânicos e sedimentos capazes de revelar mudanças ocorridas ao longo de milhares de anos. A mesma química que elimina quase toda a vida animal do fundo do mar permite a preservação de fragmentos de civilizações desaparecidas.